Bom dia. Esse vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre a concorrência desleal, fazendo ali a conceituação, os tipos de concorrência desleal e fazer um comparativo com a concorrência saudável, que seria o oposto disso, para poder caracterizar bem ali o que seria a concorrência desleal. Eu vou trazer alguns exemplos práticos que eu vivenciei, que eu consegui perceber um pouquinho dessa diferença. Então, o conceito ali de atividade empresarial ou empresário significa que é uma pessoa que ela fabrica produtos, ou ela circula esses bens, ou ela presta algum serviço que seja indispensável ali à manutenção da vida humana social. E foi dividido em 4 fatores de produção. Primeiro, o capital. Segundo, os insumos. Terceiro, a mão de obra. E quarto, a tecnologia que é empregada nessa produção ou na execução dos serviços. O Código Civil, no artigo 966, também vai trazer uma conceituação do que o ordenamento vai considerar como atividade empresarial, que seria: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulações de bens ou serviços. Basicamente foi o que eu mencionei anteriormente. O referido artigo ele também vai fazer uma diferenciação quanto à atividade intelectual ou propriedade intelectual, que foi o assunto do outro vídeo, que vai se diferenciar aí dessa atividade empresarial. Então, diante do cenário atual, que as empresas têm muita concorrência, ou seja, empresas que vão apresentar ali o mesmo serviço ou o mesmo produto, ocorre muita essa concorrência que você acaba tendo que apresentar um diferencial, seja no valor, na qualidade do produto, talvez manifestar ali a sua vontade como empresa e atingir determinados consumidores. Eu vi um exemplo, por exemplo, uma empresa que ela era contra plástico, queria causar mais prejuízos ao meio ambiente, e ela adotou então fazer uns sabonetes sólidos, assim como se fosse, fazer o shampoo e condicionador sólido como se fosse sabonete, para evitar ali o consumo daquele plástico do frasco. E isso acaba atingindo algumas pessoas que também são contra. Então, seria essas inovações trazidas por algumas empresas o diferencial que caracterizaria essa concorrência saudável entre as empresas ali. Como concorrência desleal, qual que é a diferença então das duas? Porque as duas elas têm necessidade de oferir lucros e também de captar o cliente, fidelizar o cliente. Qual que seria a diferença então? Vai estar pautada ali nos meios que é feito para fazer essa captação e essa fidelização dos clientes. Como concorrência desleal, eu trago como exemplo a específica, que está prevista na Lei da Propriedade Industrial de 1995, e eu trago um exemplo que vai estar no inciso 3 desse artigo, que diz: emprega meios fraudulentos para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem. Por exemplo, eu trabalho num restaurante de fundi, que é um restaurante que é bem diferente ali da experiência do fundi de Gramado. O que poderia ser, caracterizar essa concorrência desleal? Eu difamar a outra empresa que trabalha com o mesmo produto, porém é só diferente, mas eu começar a falar que é ruim, que a qualidade da carne é ruim. Então, seria características ali, meios fraudulentos, meios ilícitos para fazer essa fidelização do cliente na empresa que eu trabalho. Então, o segundo exemplo seria a genérica ou extracontratual, que é regulada pelo artigo 209 da mesma lei que eu trouxe e que diz o parágrafo 2º desse segundo artigo: nos casos de reprodução ou imitação de flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, ou seja, seria uma espécie de sanção quando algumas empresas elas usam uma marca muito parecida com a outra, às vezes as cores, o slogan, com o intuito de induzir o cliente ao erro e consumir o outro produto. Dessa forma, a respeito da concorrência saudável,
segundo Almeida, de tal sorte a garantir para a sociedade a possibilidade de escolha do melhor produto, preço e condições de pagamento. Ou seja, é um ponto favorável ao consumidor, que você consegue escolher o produto que mais te agrada, ou o preço que mais te agrada, ou as condições de pagamento, desde que seja saudável e não ultrapasse esses limites aí, não seja de forma ilícita, imoral ou desleal.